Essa é pra você entender quanta porcaria sobre história você aprende na sua escola. Existe um certo mito sobre a história da Guerra do Paraguai, que é o seguinte. O Paraguai, em 1860 em Guaraná com rolha, estava crescendo muito. A indústria estava crescendo, agrícola, nossa, o país estava dando certo, estava bombando. E a Inglaterra se sentiu ameaçada. A Inglaterra achou que isso aí podia dar uma palhaçada, podia acabar com os interesses da Inglaterra, então eles estimularam que o Brasil e alguns outros países fossem à guerra contra o Paraguai para destruir o Paraguai. E o Brasil foi. Fez uma chacina gigantesca, matou 95% da população masculina do país, esse número é importante. Eu ouvi ele. Detonou toda a economia, por isso que o Paraguai é pobre até hoje. É por isso que o Paraguai é pobre até hoje. E, no processo, se endividou fantasticamente com a Inglaterra e caiu sob o controle financeiro da Inglaterra por uma grande quantidade de tempo aí, sendo controlado, blá blá blá. Esse é o mito. E assim, eu aprendi isso. Eu estudei uma escola privada boa. E o problema dessa história é que ela é basicamente uma peça de ficção. Inclusive tem 2 livros, que é A Guerra do Paraguai, o Grande Negócio, do Leon Pomer, de 1968, e A Guerra do Paraguai, Genocídio Americano, do Júlio José Chiavenato, de 1979. Eles criaram esse mito. Basicamente sem nenhuma fonte primária, era só a construção da cabeça deles. Inclusive, o próprio Leon Pomer admitiu, alguns anos depois, em 1997, que essa história de que os ingleses estimularam a guerra, ele só inventou mesmo, não tinha nenhuma base, não, na verdade. Vamos aos detalhes aqui da coisa. Primeiro, o exército paraguaio tinha 77 mil pessoas contra 18 mil pessoas do Brasil. Porém, a população brasileira é 22 vezes maior. Então, quando você tem uma guerra nessa situação, você tem que ou vencer em semanas, estilo Blitzkrieg, para você não dar tempo do seu adversário se mobilizar, ou você perde por um ataque de volume, basicamente. Dado que o Paraguai estava invadindo o Pantanal, até eles chegarem no Rio de Janeiro, o exército brasileiro se mobilizou e humilhou o exército paraguaio. Inclusive ficou rapidamente claro que o Paraguai não tinha a menor chance, mas o ditador deles lá resolveu, vou continuar a guerra porque eu sou retardado, basicamente, e conseguiu arrastar por 4 anos a história. Segundo, o Paraguai não era desenvolvido, nem rico, nem porcaria nenhuma. Ok? Primeiro, o Solano Lopes, que era o ditador em poder lá, era dono de 90% das terras do Paraguai, porque o pai dele basicamente expulsou todos os empreendedores e todos os empresários. Ele tava com medo de tomar uns golpes lá, expulsou toda a galera, deu uns golpes, roubou toda a propriedade pra ele, e no processo empobreceu o país fantasticamente. O que é estranho, porque na verdade quer dizer que ele deveria ser muito amado pela esquerda. Eu não sei exatamente como é que é a relação da esquerda com o Solano Lopes, mas eu imagino que deveria ser de amor. Mas, inclusive, você precisava de uma licença governamental para entrar no negócio do chamate, que era o grande negócio no Paraguai na época. Você vender chamate, provavelmente o Rio Grande do Sul estava tomando toneladas disso, mas piadas à parte, era o grande negócio, e era o grande negócio do Solano Lopes, então você teria que pedir permissão para o governo para entrar no negócio do chefe do governo, que é um ditador. Então, não existia nem riqueza ou desenvolvimento ou indústria. Patético o negócio. Inclusive, não existia oposição política e o único jornal do país era estatal. Então, não funcionava muito bem. Terceiro, segundo um diplomata inglês da época, o parlamento inglês não fazia a menor ideia do que era um Paraguai. Lembra daquele momento do Gary Johnson que pergunta pra ele, e Alepo? E ele virou e perguntou, o que é um Alepo? Pois é. Era isso, esse era o posicionamento do parlamento britânico sobre o Paraguai. Assim, você sabe que existe você sabe onde fica a Boêmia? Tuvalu? Quirguistão? Provavelmente não, né? Ok. É a mesma coisa do parlamento inglês. Eles não faziam a menor ideia do que era um Paraguai na vida deles. Eles tinham muitas preocupações muito maiores na época do que algum terreninho lá no meio das América Latina que está produzindo chamate. Ok? Se quer saber o que a coisa existia. E a outra coisa é que alguns ingleses tinham grandes investimentos dentro do Paraguai, então criar uma guerra, na verdade, seria meio que atirar no seu próprio pé. Tipo, a gente investiu um monte nesse país, que algumas pessoas aqui do nosso país investiram um monte naquele país. Vamos lá explodir os investimentos deles, parece uma boa ideia. Pra supostamente desenvolver a Inglaterra.
Isso é ainda mais reforçado pelo fato que logo depois que a guerra começou, alguns meses depois que a guerra começou, o Brasil e o Reino Unido quebraram relações diplomáticas, porque daí o Reino Unido descobriu um pouco o que era um Paraguai, porque aparentemente tá rolando uma guerra, mas aí, vocês estão invadindo um país onde os nossos caras estão invadindo, para com isso. Não vou parar, então quebra-se as relações diplomáticas. E o Brasil ficou separado da Inglaterra diplomaticamente por um bom tempo como consequência disso. Depois, sobre a dívida, só 8% do custo de guerra na época foi financiado com dívida externa, o resto foi financiado com dívida interna de brasileiros, e só pra você ter uma noção, a guerra custou 614 contos de réis. E, aliás, 614 mil contos de réis. E o orçamento brasileiro na época era 55 mil contos de réis, 55 bilhões. Então a gente torrou 11 vezes o orçamento nacional numa guerra de 6 anos. E, aliás, desse dinheiro, 100 bilhões de réis, 100 mil contos de réis, foram por impressora. O governo já imprimiu mesmo. Causou uma puta inflação na época e detonou a economia bastante. Quinto ponto, lembra aquela história dos 95% da população masculina morrendo? Eu já tive que marcar isso em prova na escola. Eu estudei em escola privada. Eu lembro distintamente disso, porque eu fiquei pensando, cara, isso é uma puta galera, velho. Isso deve ter alterado a genética do país, cara. Pesada essa história. Então, basicamente não tem como provar isso na verdade. Pensa assim, como é que é o censo no Brasil hoje? Ele é feito a cada 10 anos e tem uma margem de erro. Como é que seria o censo da população paraguaia em 1860 e blá? Ou antes, 1850, 1840, para você ter uma linha de população. Como é que você acha que era a conta disso? Aqui, inclusive, tem uma historiadora americana chamada Vera Haber, que ela estima que só entre 8% e 18% da população masculina morreu na guerra contra o número de 95% que é jogado por aí. E 18% ainda é uma puta galera, mas não é 19 em cada 20, ok? Isso daí também é um mitão gigantesco. Só pra você ver o quanto já te enrolaram nessa história. E é normal, ok? Quanto mais eu estudo história brasileira, quanto mais eu estudo história mundial, mais eu percebo que isso aqui tá estranho. É um dos grandes motivos que eu quero fazer o meu vídeo sobre a crise de 1929, só pra mostrar o quanto você não sabe sobre isso. E só pra dar uma palhinha, você sabe o que foi a tarifa Smoot-Hawley? Porque isso praticamente nunca é ensinado, mas explica muito sobre a crise. Aliás, você aprendeu como foram os programas do New Deal? Ou você só aprendeu que o New Deal foi... Porque eu lembro distintamente, inclusive, dessa aula de história, porque eu gostava de história no ensino médio. Não, porque o New Deal foi um programa para estimular a economia, que era pagar os caras para distribuir dinheiro. Como é que funcionavam os programas? Você já ouviu falar? WPA, AA, já fui ver como é que os programas funcionavam? Porque quando sair o vídeo de 29, você vai dar muita risada. Ou chorar, não sei, talvez uma mistura dos dois. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.